Convido todos vocês a realizar juntinho comigo a leitura do livro O Voo da Gaivota, pelo Espírito Patrícia. Esse livro foi lançado em 1996. Não é a primeira vez que eu leio esse livro, mas resolvi trazer para todos nós, para aqueles que não leram, terem acesso a mais um livro da Patrícia, e aos que já leram, relembrar. Então, desde já agradeço a todos que puderem acompanhar. O Voo da Gaivota, escrito pelo Espírito Patrícia. Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, lançado pela editora Petit. Palavras de um amigo. Patrícia, nossa jovem escritora, que nos tem presenteado com sua literatura simples e sincera, que nos traz bons e profundos ensinamentos, vem novamente nos brindar com mais este livro. Fala-nos da caminhada em que assume novas e diferentes tarefas do seu desprendimento e desapego. Patrícia trabalha e estuda no plano espiritual, mas aceitou mais esta tarefa de escrever aos encarnados, na intenção de alertá-los quanto ao engano de cultuar personagens famosas. A doutrina espírita não está nas mãos de poucos, sejam encarnados ou desencarnados. São muitos os espíritos que trabalham para o bem da humanidade. A nossa alegre escritora, na sua humildade, se acha pequena, mas com vontade de aprender, não querendo que a cultuem e que lhe deem maior valor do que se acha merecedora. O enredo deste livro é muito interessante, participando do socorro a um desencarnado toxicômano. Ela nos narra importantes fatos que trazem muitos esclarecimentos sobre o prejuízo causado pelos tóxicos, o grande mal da atualidade. O desenrolar atraente dessa história faz deste livro mais um marco na literatura espírita. Antônio Carlos. Índice. Introdução. Assumindo uma tarefa. Ouvindo uma história. Colóquio interessante. Amor e desapego. Um pedido diferente. O mandante do crime. Túnel negro. Na sala de aula. Desencarnações. Numa reunião espírita. Recuperação dos socorridos. Natan. O médico nazista. A história de Elisa. O voo da gaivota. Introdução. Quando encarnada, por muitas vezes, olhava maravilhada as gaivotas voando. Encantava-me com seus voos, que me transmitiam a sensação de liberdade. São tão livres. À tarde, andando pela praia, acompanhava suas movimentações pelos ares. Livres e felizes, faziam acrobacias oferecendo um espetáculo de rara beleza. O espaço imenso é o ambiente preferido das gaivotas, mas elas não podem deixar de pousar na areia da praia para completar a alimentação necessária à manutenção do seu corpo. Mesmo pressentindo a possibilidade de encontrar predadores inimigos, essa corajosa ave não se intimida e, muito vigilante, pousa na praia. Se falhar na sua precaução, infeliz terá sido sua descida, pois será presa fácil de algum inimigo natural. Se cuidadosa e atenta, feliz será seu pouso. Pegará o que precisa e novamente alçará voo, ficando na areia até a próxima onda apenas a marca de seus delicados passos, a indicar que ali passou uma gaivota, realizando com prazer e alegria a função de viver e participar com a vida do anseio de ser e existir. Sabendo que venho raramente ao plano físico, naquele dia Elisa me comparou com uma gaivota. Gaivota, por que desce à terra? Procura alimento? Não respondi de imediato. Olhei para a amiga que me viu como tão belo pássaro. Seus olhos negros, meigos e bonitos brilhavam. Sorriu. Seu sorriso maravilhoso contagiava aqueles que a rodeavam, além de deixar à vista as fileiras de dentes perfeitos. Elisa é uma negra linda. A beleza dos seus sentimentos mostra e embeleza ainda mais seu perispírito. Fiquei a pensar no que me levava a voltar à terra. O que estaria fazendo ali?
Ajuda? Tarefa? Trabalho? O bem que fazemos é um crédito, uma necessidade ou um alimento? Volitei. Volitar na literatura espírita é a denominação do ato de os espíritos desencarnados se movimentarem no espaço, quando o fazem sem que os pés toquem o chão. Nos livros espíritas, principalmente nos do espírito André Luiz, há incontáveis exemplos nesse sentido. Volitei e vi que a gaivota deixou marcas dos seus pezinhos no chão arenoso. Voltei o pensamento ao passado recente e me certifiquei de que, ao tentar ajudar os que ficaram na terra, acabei por fazer muitos afetos. O bem realizado deixaria marcas? Assumindo uma tarefa. Encarnados, nossas ações estão condicionadas a um fim pessoal, qual seja a aquisição monetária ou um diploma que nos habilitará a exercer funções bem remuneradas entre nossos companheiros de caminhada. Aqui no plano espiritual, para aqueles que compreendem e vivem a unidade do universo, trabalhar ou estudar não significa oportunidade de remuneração pessoal, mas sim ocasião propícia para não ficar à margem da evolução. A beleza da existência está na sua dinâmica atividade. Ela nunca é monótona. A vida se parece com um imenso rio que, apesar de estar no mesmo lugar, nunca é o mesmo, pois se renova a cada segundo. Nossa personalidade é por natureza ociosa. Se não acordarmos para uma melhoria em nossa maneira de ser, correremos o risco de ver o rio da vida passar e ficarmos à sua margem, perdendo a oportunidade de irmos juntos daqueles que com ele caminham rumo ao infinito. Aceitar novas incumbências de trabalho, de maiores responsabilidades, é motivo de alegria para todos nós que desejamos participar, em nome de Deus, da manutenção e do progresso de todos os seres humanos. Fui chamada a lecionar num curso de reconhecimento do plano espiritual, na qual a professora titular, Marcela, se ausentara porque havia também aceitado incumbência de trabalhos superiores. Apesar de feliz por ter sido lembrada e radiante por me sentir útil, não pude deixar de ter momentos de preocupações, pois estariam vários espíritos sob minha responsabilidade. Como de outras vezes, fui em busca de conselhos de meus amigos. Ao ver Maurício, dirigi-me alegre ao seu encontro. Meu amigo sorriu. Como é agradável vê-lo assim. Sempre me lembro de seu doce e confiante sorriso. Respondeu aos meus anseios tranquilo, transferindo-me belos ensinamentos. Patrícia, como começa o aprendizado de um professor universitário na Terra? Nos primeiros anos escolares aprende as primeiras letras. Estudioso, cursa todas as séries exigidas. Um dia, a escola terrena dá por encerrados seus estudos e o classifica apto a lecionar. Às vezes, até na própria escola em que se preparou. Se for sensato, reconhecerá com certeza que sabe apenas o razoável do assunto em que se especializou, e então continuará estudando a vida toda. Mas o conhecimento adquirido é patrimônio seu, conseguido por seu esforço. Querendo lecionar, pode e deve fazê-lo, porque muitos nem têm este saber que você considera moderado, e felizes os que passam aos outros seus conhecimentos. Quantos se indagam, terei capacidade de lecionar? Se têm conhecimento da matéria em questão, terão capacidade sim. Aqui também é assim. Todos temos que aprender para saber. Que tristeza seria sentir que não há mais nada para aprender. O aluno não deve ficar muito tempo na mesma série. Seu estudo deve render até que passe de aluno a mestre. Tenho acompanhado seus estudos. Você aprendeu com amor e já está apta a ensinar o que adquiriu. Mas Maurício, insisti, e se eu não estiver? Está. O que pensa você que é um instrutor aqui no plano espiritual? É somente um espírito dedicado, estudioso que começou seu aprendizado como todos. Não se deve ser avaro de conhecimentos, não se julgar incapaz, nem ser presunçoso com o que pensa saber.
Necessário e indispensável é o bom senso, porque através dele temos a exata medida de nosso cabedal, sem entretanto chegar à vaidade. Depois, Patrícia, não se devem querer sumidades para ensinar, mas sim querer os que transmitem com amor os conhecimentos que possuem. Se a chamaram, é porque a julgaram apta. Aqui não existe o jeitinho que levam muitos a terem cargos imerecidos. Depois os cursos vêm prontos à sua mão. É verdade que terá de responder a muitas questões. Confio em você. Aceite o encargo e tire bom proveito da experiência. Também fui conversar com vovó Amazilis. Gosto muito de visitá-la e as suas amigas, de suavizar a saudade que sinto da casa em que moram e que foi minha primeira acomodação após a desencarnação. Após os abraços, falei da minha dúvida. Patrícia, respondeu vovó, esse curso é muito importante. Nele se aprende muito do plano espiritual, na teoria e na prática. A aquisição teórica ou intelectual são apenas arquivos de informações e conhecimentos. As excursões feitas durante o curso são a vivência do fato. Com compreensão, todo aquele que viveu sabe como tomar a melhor atitude diante de cada problema. A intenção do curso é que todos os que o frequentam tenham esta compreensão, pois somente a vivência desses fatos ou conhecimentos será transmitida às nossas células perispirituais e, consequentemente, impressionará as células físicas. E quando reencarnarmos, essas vivências aflorarão em nossa mente como um dom nato ou como mente inconsciente. Aceite, você é capaz. Você tem estudado tanto. Coloque em prática o que aprendeu e ainda aprende. De Antônio Carlos ouvi: não fazer por julgar-se incapaz não é aceito como desculpa, nem aqui no plano espiritual, nem como encarnado. Se não é, torne-se. Todos somos capazes, principalmente se não nos é exigido o impossível. Agiu certo, de modo prudente, consultando os amigos. Quando nos sentimos inseguros, devemos pedir opiniões a amigos que consideramos e por quem somos considerados. Com as sugestões recebidas, devemos então optar pelo que é melhor para nós mesmos e para os outros. Não é certo fazer o que não somos capazes no momento. Às vezes, imprudentemente, prejudicaremos a nós e aos outros, fazendo algo por ambição, poder e vaidade. Não é o seu caso. Aceite e lembre-se. Aprendemos muito mais quando transmitimos conhecimentos. Também me aconselhei com papai, e dele recebi preciosa lição. Filha, a vida sabe melhor o que é bom a cada um de nós. Estamos sempre sendo convidados a assumir alguma tarefa. Para mim, o melhor lugar é aquele em que somos mais úteis. Ao esquecermos de nós mesmos, vivendo entregues ao bem alheio, criamos condições para que Deus possa agir, através da nossa humilde personalidade. E nunca se esqueça, tudo o que fizer, faça bem feito. E ali estava eu, numa sala de estudo, ministrando uma aula sobre colônias, sentindo-me perfeitamente à vontade. A sala apresentava-se muito agradável. Talvez não tivesse lá para os outros a mesma beleza que para mim. Lugar de ensino deve ser um lugar diferente. O local onde se aprende precisa ser respeitado como um templo, dissera uma vez um amigo. Concordava com ele. Todas as escolas deveriam ser educandários, que preparam para a vida útil. A classe era pequena, tinha uma lousa e mesinhas confortáveis e 2 grandes janelas com vista para o jardim que contornava a escola. O que a tornava tão agradável para mim era que ali nos reuníamos para estudo, e aprender ensinando me fascina. Por que esta colônia tem o nome de Vida Nova? Perguntou Terezinha. Todas as colônias, postos de socorro, casas de auxílio, têm uma designação pela qual são conhecidas. É como na Terra, onde todos os lugares têm nome. Quando esta colônia foi fundada, um dos seus idealizadores lhe deu este nome, na esperança de que todos que viessem para cá tivessem realmente um reinício de esperança e mudanças para melhor, o que os levaria a uma vida nova, daí o nome.
Os 22 alunos prestaram muita atenção e depois voltaram para as suas tarefas, descrever a colônia que os abrigava. A colônia Vida Nova fica no plano espiritual de uma cidade brasileira, pitoresca e de porte médio. É linda. Que interessante é o amor incondicional. Quanto mais uma mãe olha seu filho, mais o acha bonito, não importando quantas vezes o faça. Assim acontece comigo. Todas as vezes que chego a uma colônia, esta é para mim maravilhosa. Emociono-me e alegro-me. Como é agradável estar no convívio de uma cidade no plano espiritual. E assim a aula transcorria tranquilamente. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.